Olá, boa noite. Boa noite, Verônica. Belinha já chegou por aqui. Boa noite, Auristela, Andresa. Sejam bem-vindas. José Ricardo. Já temos aqui a solicitação de Belinha. Vamos aceitar. Parar aqui. Cadê ela? Chegou. O que foi isso, pelo amor de Deus? Vamos lá de novo. Boa noite, Fernando, Nadinho. Belinha, estás por aí ainda? Agora. Entrar. Abraço, Pedro. Claudinha, boa noite. Aê, chegou. Oi, oi. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Estou sim. Consegue me ouvir? Será que é melhor o Sim. fone? Não tá com fone, não? Tava não, é porque o fone tá meio assim, mas vamos tentar. Deixa eu ver, fala aí. Boa noite, Natasha, Fernanda. Sejam bem-vindos todos e todas. Fala aí, Belinha. E aí, dá para ouvir bem? Pronto, agora tá legal. Gente, Joia. a gente resolveu aqui falar sobre da matéria energia sutil, né? Uma nova visão para a saúde. A gente conversou um pouquinho, Belinha. Eu e Belinha, a gente se conheceu num curso de radiestesia. Para quem não conhece, a radiestesia é uma ciência que estuda aí a sensibilidade à radiação, né? Então, ela trabalha com a pesquisa dos campos sutis, né? Nosso querido amigo Fábio, que foi o professor na época, ele estava passando esse conhecimento para a gente e a partir dali a gente começou um contato assim com os interesses, né? De espiritualidade, física quântica, radiação, energia, todas essas coisas. E então, desde lá para cá, a gente tem um grupo de estudos, né? Participa, nos tornamos amigos. E estava melhor sem um fone, mas tá legal, ela não está falando ainda não, peraí. E então a gente resolveu estudar esses assuntos juntos, né? Com interesses comuns. E aí foi bem legal. Deixa eu apresentar rapidamente a Belinha. Ela tem formação em odontologia, a graduação com especialização em cirurgiã dentista, né? Mestrado em tecnologias energéticas e nucleares. Ela é técnica em radiologia, não é isso também? É isso, Belinha, técnica? Não, eu sou radiologista. Radiologista, tá. Não, eu sou especialista. Eu sou Tá, radiologista. é a especialização também, né? Pós-graduação que ela está fazendo, está cursando ainda em tecnologias biofísicas aplicadas na saúde, né? E uma série de conhecimentos aí na área de espiritualidade, espiritismo, percepções sutis, sonambulismo, uma série de coisas. Então a moça tem conhecimento para falar sobre energia sutil, muito mais do que eu. Então esta é a Isabela Brasileiro. Seja bem-vinda, Belinha. Deixa eu falar aí. Ok, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Você finalmente conseguiu me colocar na frente das câmeras, né? Normalmente eu sou dos bastidores. Sempre trabalhei muito nos bastidores. E aí chegou o convite, eu vi um monte de gente aí conhecida, os amigos vieram prestigiar e eu agradeço. Eu tinha pensado em fazer um roteirinho, né, para a gente falar sobre energia, porque surgiu a ideia da gente conversar um pouquinho sobre. A gente é um grupo de estudo, né, então a gente está sempre trocando ideias, a gente está sempre trocando informação. E aí, uma das ideias desse grupo é, inclusive, ampliar as nossas percepções, o que a gente vem estudando e o que serve para a gente, o que a gente vem percebendo, né? E querendo ou não, assim, tentando resumir a minha atuação aí nessa área,
é que eu sempre, querendo ou não, sempre fui ligada a alguma área e alguma coisa ligada à energia. Né? Mesmo sendo da área da saúde, já fui para a física, né? Então, na física, fiz um mestrado em tecnologias energéticas no departamento de física. Apesar de física ter sido meu calo, né? Então, eu acho que a professora não está vendo isso aí, não. Mas se ela assistir, ela vai descobrir isso hoje. Então, assim, na espiritualidade também, já fui espírita, então a gente tem contato com a energia, né? Que é o campo sutil que a gente estuda no espiritismo como ciência. Então, a gente sempre teve contato. E nesse caminho, em vários lugares, em várias digamos assim, participações que eu tive, tanto no meio pessoal, né, na busca de autoconhecimento, de estudo, do espiritismo, enfim, como no campo profissional, a questão da energia sempre estava por ali. Eu acho que, eu não sei se eu atraía, se ela me atraía, mas a gente estava sempre por perto. E, ultimamente, né, fazendo ainda nesse caminho de estudo, inclusive no autoconhecimento, né, porque a gente fala de energia assim, mas tudo é energia, né? Isso. Então, a gente fala da energia da física, da física clássica, da física quântica, mas a gente também fala da energia do corpo físico, né? Existe uma energia espiritual, existe uma energia que a gente... É o invisível que traz informação que está aí, né? Nesses vários níveis aí, e que a gente não vê, mas a gente capta essa informação muitas vezes. E eu estou percebendo, o que eu tenho percebido é que existem correspondências em todos eles, né? Então, assim, cada vez que eu estudo uma área do conhecimento, que eu costumo dizer assim, é uma visão, né? Uma visão de algum fato, então a área de conhecimento, é sempre um ponto de vista. Então, eu estou descobrindo que a gente sabe muito pouca coisa, né? Eu sei muito pouca coisa. E nessa busca que engloba autoconhecimento, saúde, eu parei nesse curso agora que está concluindo, né? Que eu estou concluindo de biofísicas aplicadas à saúde, né? E que eu achei muito interessante, porque tudo isso, todos esses assuntos sempre Se entrelaçam. ressoaram muito comigo. E me chama a atenção, assim, você viu, eu venho num pico de trabalho, numa rotina muito cansativa. Então, mas eu paro para falar de energia, se anima. Desses assuntos, parece que você reenergiza. A bateria né? liga. Até comenta isso, né? Você quer saber o que é o seu pessoal falando muito de propósito, essas coisas. Você quer saber qual é o seu caminho, o que é que ele faz bem, o que ele faz mal. Observe sua energia, né? O que lhe dá energia é um bom sinal. Às vezes a gente está perdido. Não sei se eu gosto disso, não sei se eu não gosto, isso me faz bem, me faz mal. Observa se isso te dá energia ou isso tira a tua energia, né? O que é o entusiasmo, a empolgação, né? É essa energia que você coloca e que ela cresce, né? Então, esse último curso, inclusive, que eu fiz, né? Que aí está mais ligado para a área da saúde, do corpo físico, que não é ligada à saúde e corpo físico. A gente começa vendo assim, porque eu tinha uma visão... É sistêmico, né? E a gente começou a conversar, né, na tentativa de trazer o assunto, e eu tentei fazer um roteirinho, mas nunca dá certo, então vai na energia, vai no fluxo. Na hora, no fluxo. Então, mesmo essa área da saúde, ela já considera tudo isso, né? A integrativa, a área de você reconhecer, de estudar o ser humano, com tudo que ele é, porque eu não posso separar, eu não posso levar o meu corpo no médico e deixar o meu emocional em casa, né? Então, assim, eu não posso dizer para o meu coração, olha, funcione bem, porque você precisa, e dizer a ele que esqueça uma emoção que eu tive, que não sabe? Um trauma. Não tá junto. E essa área do conhecimento, que inclusive eu estou começando a aplicar agora. Se vocês perceberem, eu estou com um equipamento aqui, né, da biofísica. É a louca dos equipamentos quânticos. Né? Aquela que é a louca dos equipamentos quânticos. Aqui,
eu tenho que aproveitar, né? Qualquer momento em casa, vamos usar. Esse aqui é um equipamento, esse aqui. Indutor de frequência, né? Cerebral. Isso, eu estou com a frequência de 783 no momento. Mas como eu estava falando, né? Então, é muito interessante essa visão, porque ela não desconsidera nada. E como eu estou estudando várias áreas, eu percebo que ali dentro também engloba tudo isso, sabe? É um conceito novo. A gente estava buscando as ideias, né, que a gente estava falando agora do que falar e do que trazer, mas o que eu achei mais forte para trazer foi essa mudança de paradigma, sabe? Eu tive que meio que esquecer o que a academia Formatou, né? Formatou, porque a doença é assim, a cárie, ela se forma se tiver isso, isso e isso, sabe? Que se você for ver até do ponto de vista da odontologia, que é a minha área, isso também tem a ver com o que a gente está estudando, né? A gente chega num conceito de um terreno biológico, que nessa área de saúde, que inclusive engloba o mental, engloba o emocional, engloba onde eu estou, né? Então engloba tudo, engloba, porque a gente não consegue separar. A gente vê que na quântica ela fala das correlações, né? Dos entrelaçamentos. Então a gente vê que não tem como, nós não somos seres isolados, nós não somos partes, né? Então tudo interage, tudo se corresponde e tudo está entrelaçado. Então é muito interessante esse conceito de terreno, porque é um conceito que visa você colocar para dentro, né? Ou estimular, ou vivenciar tudo que for positivo para você e remover o que a gente chama de fator interferente, que não era para estar ali, já o nome está dizendo, né? O fator interferente era para estar, de repente você, do ponto de vista alimentar, você comeu alguma coisa que não deveria comer, ou com agrotóxicos, com coisas que não deveriam estar onde estão, né? E que interferem no meio. E isso sim vai causar uma alteração da saúde, né? Porque a gente tem muito, que eu falei dos conceitos que a gente precisa mudar um pouquinho, que a gente tem muito em foco a doença, né? A gente sabe tratar muito bem doença, mas os sintomas, a gente conhece né? pouco sobre saúde. Sintoma. Então, eu tenho um sintoma e eu quero resolver esse sintoma. Como que eu faço para resolver esse sintoma? Mas o bom disso tudo e que eu me empolguei, me interessei muito, é porque busca sempre a origem, a lei de causa e efeito, sabe? Então, tudo tem uma causa para gerar um efeito. E a doença também funciona assim. Então, existe uma causa que vai lhe adoecer. Então, se você remover esses fatores interferentes que adoecem ou que tiram sua saúde, eu gosto mais de chamar atenção para a palavra saúde, sabe? Em todos os níveis, do ponto de vista emocional, do ponto de vista energético, do ponto de vista físico, né? Então, isso me fez mudar um pouquinho o paradigma, entender que tem muita coisa que a gente não sabe que está interferindo e que muitas vezes está. Então, por isso que a gente trata muitas vezes uma coisa por tanto tempo, e não consegue. Muitas vezes a gente trata o sintoma, não trata a causa. Então, como não trata a causa, é a coisa do crônico, né? Termina com alguma alteraçãozinha naquele terreno biológico, naquela condição, naquele ser, né? Integral. Porque terreno, a gente está falando muito do corpo, do terreno biológico, está falando do corpo físico. Mesmo sabendo que ele está com esses outros níveis emocional também interferindo e energético, radiação eletromagnética, então tudo isso interfere no nosso bem-estar, no nosso estar bem, né? E a mudança de pensamento, ela foi muito, muito forte para mim, assim, foi muito legal. A possibilidade de você abrir a mente. Hoje, quando eu ouço algum estudo ou algum especialista falando, eu já não classifico. Isso está certo, isso está errado, isso faz sentido, isso não faz. Entra aí a investigação, né? Eu me coloco...
E aí a gente vai para aquele lugar neutro, né? Que a gente fala, que se a gente for ver também na integrativa, no pessoal que busca o equilíbrio emocional, né? Falam muito desse lugar neutro. Então, você termina usando esse lugar neutro em vários lugares. Então, ele, a princípio, ele é neutro e eu vou observar. E muitas vezes, ele pode não servir para uma pessoa e servir para outra, né? Porque, assim, hoje eu estava pensando a respeito do que a gente conversou, né? E aquela coisa, é muito difícil você tratar com pessoas e você dizer o que serve para aquela pessoa. Porque somos seres individuais, completamente iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Então, assim, ó, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa científica, um estudo científico, normalmente a gente separa as variáveis para controlar as variáveis, né? Só que o ser humano é impossível você determinar controlar todas as variáveis, né? Que uma pessoa que possa estar interferindo numa pessoa. A gente tenta avaliar alguns aspectos, mas a gente percebe que muitas vezes a gente não tem como avaliar tudo, É, né? E às vezes a gente não dá para dizer que assim é isso ou não é. Isso, uma coisa pode servir para mim, não pode servir, pode não servir para você. Mas o conceito básico que eu achei muito interessante, que eu acho legal, as pessoas mais próximas que já me conhecem, assim, eu já pude conversar um pouquinho sobre isso, sabem do que eu estou falando, é justamente isso, de você trabalhar para tirar, porque assim, Papai do Céu fez a gente sabendo como funcionar, né? Tudo perfeito. Só que a gente termina fazendo desequilibrando, né? interferindo, Desequilibrando o sistema, né? desequilibrando. Exatamente. E aí depois a gente não sabe mais ele voltar a funcionar, né? A gente falando. Hoje em dia, né, a gente tem que ter muito cuidado em função dessa pandemia, de tudo isso, a gente está com muito cuidado na saúde, em você estar bem, sistema imunológico, né? Para a gente conseguir que as pessoas fiquem bem todas. E eu costumo falar isso, assim, o sistema imunológico da gente, ele foi desenvolvido para combater praticamente qualquer coisa, né? Só que é como se fosse um exércitozinho. Se a gente tem um exército que a gente começa a colocá-lo para trabalhar com fatores interferentes, e aí eu já coloco alimentação com agrotóxico, coloco metais pesados aí, alimentos que não são geneticamente compatíveis com a gente, apesar de serem saudáveis, existem frutas, legumes que a gente, na minha cabeça, bastava comer esses alimentos saudáveis e estava tudo bem, né? E hoje eu percebo que não, existem alimentos mesmo ditos saudáveis, né? Que geneticamente pode não ser compatível comigo. O meu organismo pode não saber responder bem a isso. Então, a gente fala dos patógenos, estamos falando muito de intestino. Então, veja que tudo é um sistema que precisa trabalhar em conjunto e precisa estar bem. Então, se eu tenho um sistema imunológico, por exemplo, que precisa dar conta de tudo isso, né? E eu não cuido dele, eu estou cansando esses soldadinhos, Está esse exército. sobrecarregando ele numa outra área, né? Estou sobrecarregando o dia inteiro, o tempo todo, em outras áreas. E aí, às vezes eu consigo, às vezes eu até diminuo essa quantidade né, esse exército aí não consegue dar conta. E quando chega alguém, imagina que eu tenho 1.000 homens para um combate só, né? Mas eu tenho 1.000 homens que precisam ser divididos para fazer, sei lá, 15, 20 combates ao mesmo tempo. Eu tanto tenho menos, né? Como eu deixo o tempo todo então assim, trabalhando esse conceito de você buscar o que faz bem, o que lhe traz bem-estar, né? Tanto do ponto de vista, e aí a gente entra no que a gente sempre fala, né? Na integrativa e nos nossos estudos, né? De mente, de emoção e de corpo, sabe? De tudo, e de onde eu estou, com quem eu convivo, as energias que sabe? Eu fazer coisas que me dão energia, sabe? A história do tem que,
né? Que a gente até já chegou a discutir, né? Uhum. Que muitas vezes as pessoas dizem o que a gente tem que fazer, né? E muitas vezes não é, sabe? Então É, é olhar mais para você, ver a necessidade de cada um, isso é muito legal. Belinha, o que eu vejo assim hoje é que a gente colocou aqui uma nova visão, né? Mas não é uma visão tão nova assim, ela é bem antiga, né? Os ancestrais egípcios, etc. O próprio Hipócrates já dizia, né? Para tratar o doente, não a doença. E a gente, por uma questão, às vezes, de interesses comerciais, industriais, etc., terminou focando na doença, né? Então, esse é um grande problema da humanidade hoje, que é se focar em concentrar a doença e se livrar o mais rápido possível do sintoma, sem descobrir a causa, né? Eu acho que tua conexão está um pouquinho cortando às É, vezes. E aí, a gente vê isso em qualquer nível, tanto no físico, da matéria, como você falou, matéria, já foi comprovado que matéria é igual a energia, né? Massa é igual a energia, energia é igual a informação. Então, matéria, energia e informação são a mesma coisa em níveis diferentes. Assim como você vê a H2O, né? A água em estado sólido, líquido ou gasoso, é água, não deixa de ser água. Então, como é que está vibrando essa energia? Então, numa visão sistêmica que está sendo trazida, está retomando uma visão anterior que os médicos antigos olhavam para o paciente e diziam: como é que você dormiu ontem? Como é que você comeu essa semana? Né? Tinha tempo, dava atenção, era um cuidado. O médico, às vezes, era colado com o ser humano, na família inteira, sabia a história de todo mundo, na cidade pequena. Hoje em dia, a consulta dura 10 minutos. Então, é meio que fica restrito, né? Nem dá para fazer o trabalho, que é uma necessidade de movimento, de estar atendendo e de ter que, né, pessoal na pandemia mesmo, é volume, não tem tempo de ver como é que está. Então se descobre qual é a medicação melhor, o que é que dá para fazer, o que é que dá para ser mais rápido, tem que escolher gente, quem vai ficar, quem vai ter respirador, quem não vai. É uma coisa muito louca. E a gente termina tão correspondente com o que a gente está falando, que em todos os níveis a gente está extremamente acelerado, né? Tudo está muito rápido, a informação. Então, essa era de aquário, por exemplo, que está vindo, as tecnologias, né? Essa nova visão de paradigma agora tem um apoio da tecnologia. Isso é que é interessante também da gente trazer, né? Esses equipamentos que Belinha usa são equipamentos chamados de quânticos, mas trabalham com psicotrônica, com biorressonância, com frequência, né, vibracional. Então, é uma viagem. Tem um livro que está aqui que chama Código Básico do Universo, né? E nele, no livro, conta uma situação. Imagine um filme de ficção científica onde você poderia pegar um medicamento e transferir as informações do medicamento via frequência para a água, para a molécula estruturada da água, né? Estruturar as moléculas da água com informação frequencial. Isso é muito viajado, né? Mas já existe há mais de 10 anos. Né? O aparelho chama Potentizer, onde você pode estruturar a água, não qualquer água, uma água preparada, estéreo e tal, mas você transfere a informação, por exemplo, de uma dipirona. Se você quiser tomar uma dipirona e não quiser ingerir o medicamento, você toma água. Como pode? Porque a informação é frequência, né? Então, essa tecnologia já está a nosso favor. Investigação de doenças, né, de alimentos que fazem bem ou não individualmente. A minha esposa Gisele está aí, a gente fez uma avaliação com um desses equipamentos, que é impressionante, né? Assim, a pessoa saber se um suco de cajá está fazendo mal a ela, no sistema dela, individualizado. Então é muito louco você achar que isso parece coisa de filme científico, mas já está aí há 10 anos e tem pouca divulgação, porque realmente não há interesse. Mas é fenomenal o trabalho, assim. A Belinha já está se iniciando, mais para frente talvez ela, né, se adentre aí, ela está testando esse terreno, está tendo segurança do conhecimento, está aplicando em si mesmo, né, em alguns amigos próximos. Fala mais um pouquinho, Belinha, desses equipamentos. É. Não, isso é fantástico, porque a gente vê que tudo é energia, né? Então, tudo tem uma informação atrelada, tem uma frequência associada, né? Então, a doença, ela tem uma frequência, a saúde, ela também tem uma frequência. Vou tirar aqui esse equipamento. E realmente as possibilidades, e a gente olhava muito para a questão de saúde do ponto de vista bioquímico, não é? Apenas, né? São as reações bioquímicas, e a gente esquece que até antes das reações bioquímicas no nosso organismo, a gente tem a informação biofísica, né? O sistema nervoso central, né? Ele é um sistema elétrico, o coração, né? Então,
A gente tem elétrons, hoje, esse aqui, Água, aqui, esse aqui também é mais um, equipamento. eu chamo meus brinquedinhos, né? É mais um. Esse aqui é uma garrafinha que faz hidrogênio, coloca hidrogênio na água, e isso aqui vai doar elétrons para o nosso corpo, é um antioxidante super potente, né? Então, assim, com coisa simples, tô tomando água. Eu coloco frequência na água, a gente pode colocar uma frequência com informação de funcionamento normal de um órgão, sabe? De um mineral que você está precisando, dos hormônios, que são os hormônios de bem-estar. Aqui, ó, aqui é um equipamento. Eu coloquei aqui a frequência do amor. Aqui nós temos aqui uma frequência de serotonina, dopamina. Ocitocina, né? Ele está aqui ligado. Ele emite uma cor e emite uma frequência junto. Então, e a gente está recebendo essa frequência. E apesar de a gente não estar... o fato de... É muito fantástico. E, assim, o fato de não ser tão perceptível como o que a gente está acostumado, né, na nossa visão aqui do Ocidente, né? Que é muito no químico. Materialista. Mas a gente percebe os efeitos, sabe? É igual quando você entra num templo. Você sente a energia daquele lugar. Como você entra num lugar muito agitado, você sente a energia daquele lugar. A música, ela tem uma frequência, ela tem frequência, sabe? Ela tem informação. Então, os equipamentos biofísicos, eles estão chegando para auxiliar nisso aí. Infelizmente, também tem frequência que não são boas, não nos equipamentos, né? Mas a gente vê em música, a frequência das doenças, a frequência, por exemplo, a frequência de uma célula cancerígena, ela é diferente da frequência de uma célula normal. Então, a gente tem como trabalhar em cima de frequência. E por que não trabalhar com frequência se a base que nós somos é energia? Por que deixar isso de lado? Não é trabalhar só, sabe? Mas não é excluir a bioquímica, né? Mas é complementar. Para isso, né? Não é excluir, incluir. É integrar. Incluir e integrar. O conceito é justamente esse, né? Integrar. Integrativo, é integrar. É integrar a alimentação, é integrar a frequência. Então, assim, vem tendo... E, assim, eu não tenho como, apesar de ainda haver uma literatura bem restrita a respeito dessas tecnologias, ainda hoje em dia, eu não tenho como negar um fato que eu estou vendo. É aquela coisa, né? Apesar de ainda ter, a gente vê, eu não tenho como desver, eu não tenho como negar, né? Os resultados. Então, a gente tem resultados excelentes, colegas já com resultados excelentes, com autismo, com câncer, doença autoimune, sabe? Aumentar a imunidade. Por quê? Porque em tudo isso você consegue tirar. E tirando o que faz mal, sabe? E agora é super importante também que o paciente ele trabalha junto. É aquela coisa, né? E eu costumo falar, tem muito da visão das outras terapias integrativas. Tem muita terapia integrativa que trabalha com energia, né? Existe o Reiki, tem muitas. Uhum. Não é a minha área, eu não tenho conhecimento nessa área. Tem algumas. Magnetismo, né? Mas todas têm essa parte. Biomagnetismo. Mas todas essas têm essa base, né? De você usar a energia como informação sutil para você realmente trabalhar. É você colocar o que faz bem, tirar tudo que faz mal, sabe? Fazer escolhas. Isso é tão legal. Porque, assim, eu costumo dizer que a gente não cura ninguém, né? Essa coisa de você botar a responsabilidade da cura no terapeuta, não. Precisa dessa parceria. Precisa da autorresponsabilidade. Isso é muito bom. Porque
é bom, inclusive, para a pessoa que está sendo assistida, né? Eu não vou depender de você. Eu vou depender por um tempo, é um auxílio, é uma ajuda. Mas se eu entender as causas, às vezes, o pessoal da metafísica, né? Já também observa os aspectos de A Claudinha, influência ela dos colocou aqui, pensamentos, como eles repercutem no corpo. a Claudinha, ela tinha colocado aqui que a psicanálise, né, já trabalha com isso há algum tempo, que são dos campos mentais, né, que a doença pode se originar lá no campo mental também. E a gente tem também a questão dos metais pesados, dos tóxicos e etc. Tudo que já tem manifestado, né, no campo visível, vamos dizer assim, mais material, que também contamina, né? Então é meio que uma via de mão dupla, né? Eu não sei, tá me ouvindo Alex, bem? não tem muitas vezes essa... Oi. Tá aparecendo para mim aqui que Oi. estava pensando. Acho que tu voltou aí. Tá meio quadriculado para mim. Tá. Voltei? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Oi. Oi. Tu tá conseguindo me ver aí? Tá bem? Tá me ouvindo? Tô te vendo. Tá. Enfim, fala aí. Terminou que eu perdi aqui. Teve alguma pergunta, não, que você falou que a Não, foi vidinha, só um né? comentário, foi. A minha conexão tá caindo, é? Tá um pouquinho tremulando aqui para mim tua imagem. Às vezes fica pensando. Não sei se o equipamento tá dando interferência aí, Colagênio. Não, ele não Não afeta interfere, não. não. Eu já liguei aqui também o 4G. Tu estás com o 4G? Tô com os dois. Tá. Pronto, agora melhorou um pouquinho. Enfim, assim, eu acho bem interessante essa questão do sutil também com equipamentos, porque é a matéria, é a ciência utilizando matéria, que são equipamentos eletrônicos hoje, inclusive né, eletroeletrônicos, para auxiliar no tratamento da energia sutis. Né? Então, assim, tem equipamentos que têm a possibilidade de mexer no campo mental, emocional. Então, alterar uma emoção através vamos imaginar que houve um trauma em algum momento, e aí você faz uma hipnose, alguma coisa desse tipo, capta esse trauma, e o equipamento consegue pegar essa frequência e fazer uma alteração nessa frequência. Não é mágica, né? Mas assim, ele já há essa possibilidade. Então, coisa que antes tinha que ser feito um trabalho para o terapeuta, o hipnoterapeuta, poder investigar onde é que está a causa, o equipamento já pode fazer essa mudança muito mais rápido. Né? A gente tem equipamento aqui, esse aqui que eu estava usando, ele, por exemplo, ele faz reprogramação mental. Então, ele dá a possibilidade de você fazer uma reprogramação e fazer um acesso ao inconsciente, ao subconsciente, né? Que muitas vezes é difícil, porque na nossa barreira ali do subconsciente, né? O senso crítico, muitas vezes, ele barra ali, você não acessa aquela informação. Mas você pode fazer uma reprogramação mental usando desses equipamentos biofísicos, né? Nós temos, existem equipamentos para tratamento de tudo que você imaginar, que trabalham com biorressonância, sabe? Estimulam o funcionamento normal das células, estimulam, por exemplo, existem frequências que a gente usa para atingir... Olha quem chegou! patógenos. Professora Ellen. Eu só conheço de ouvir falar, viu? Que honra, né? Ela veio dar um oi. Essa é minha mestre, eterna mestre de pós. Então, quero que eu fale sempre dela, né? Bem-vinda, professora. Quem diria, eu estou aqui falando de física. Um pouquinho, né? Mas não falo falando de energia. As possibilidades que a física pôde trazer, né? Assim, o Alexandre, né, que é o fundador aí da Nova Ciência Global, para quem estiver interessado, quem quiser saber o que é, a empresa brasileira com um brasileiro
né, que está produzindo esses equipamentos, que é a Nova Ciência Global, para quem não sabe, quem não conhece. Com muita tecnologia, ele tem acesso a muitas informações no mundo todo e está sempre trabalhando com pesquisas de ponta. O cara vive estudando isso, né, testando, tem laboratórios de vários tipos, né, para poder fazer essas aplicações. Então, ainda é em caráter complementar, né, mas já tem muita coisa que contribui em vários tratamentos. Belinha, teu vídeo está um pouco travando. Sim, não sei como é que está a tua internet aí. É fantástico. Poxa. Quer fazer algum comentário? Eu acho que dá para ouvir, só a imagem que está... Ainda está? Tá só o vídeo, mas tu pode falar que eu acho que o áudio chega. Que pena. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas eu já fiz isso, Natasha. Ok. Tá só no 4G? Gente, tem alguma pergunta por aí? Alguma dúvida? Sumiu a imagem de Belinha. Belinha, tu ainda ouve? Fala aí. Eu acho que ela foi alterar a internet e pode ter caído. Vamos aguardar aqui. Caiu. Gente, vocês estão gostando aí? Façam alguma pergunta, tragam algum insight que vocês tenham. Boa noite para quem chegou depois, quem ainda está por aí. A gente estava falando um pouquinho aqui da energia sutil, da matéria, né? E um novo paradigma para a saúde, né? Novas tecnologias aí vindo contribuir fortemente nessa era de aquário para avanço na saúde, né? No controle de doenças e principalmente no tratamento também, na terapêutica, né? Que eles chamam. Terapêutica com equipamentos biofísicos. Deixa eu ver aqui, ela não voltou ainda. Deixa eu ver aqui se vai agora. Deve estar trocando a rede dela. Pronto. Agora, voltou. Oi. Possibilidade de cura para o autismo. Por favor, peça indicação. Auristela é minha mãe. Não vamos falar em cura, porque não se poderia, mas é um aumento muito melhor da recuperação dessas pessoas, né, que têm autismo. A desintoxicação dos metais pesados, que é muito forte, né, o autismo, acho que é o glifosfato, né, uma coisa assim. Glifosato, que é muito comum, né? O autismo está muito relacionado, metal, tem muita questão de intoxicação, a barreira hematoencefálica também, que permite, sabe, às vezes passa parasita em metal tóxico, alteração do P450, que é um gene. Uhum. Então, assim, os tratamentos, assim, tem resultados fantásticos, assim, sabe? Melhor do que a não cura, né? Tipo, dizer que não tem cura. O autismo a gente não gosta nem muito de falar em cura, assim, porque é uma condição, não é uma doença. Né? É um estado. É uma condição, mas que muitas vezes o paciente consegue uma melhora muito significativa, sabe? Os processos terapêuticos são de desintoxicação, né, Alinha? Trabalhando em desintoxicação. Nesses processos, nesse conceito, né, que a gente estava falando no início. A teoria do terreno biológico, você diz. A teoria do terreno biológico. Então, toda e qualquer alteração ou patologia ou sintoma que a gente tenha, a gente vai pensar sempre, a princípio, em desparasitar, porque a gente tem mais, digamos assim, bichos no corpo do que células. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter os que são simbióticos com a gente, os que fazem bem. Né? E deixar de ter os parasitas. Parar de alimentá-los, né? Parar de alimentá-los, né?
Então, sempre o princípio do terreno biológico, a gente vai pensar nisso. Vai pensar em desparasitação. Isso aí inclui um trabalho em cima de vírus, fungos, bactérias e parasitas, né? Toxinas vermes. Eles liberam muitas toxinas. Esses bichos liberam toxinas, inclusive, que enganam o sistema imunológico. para poder se manterem vivos. Então, para ficarem lá, para não serem percebidos, e ficam liberando toxinas no nosso organismo. Eles também têm toxinas, eles também excretam coisas, e essas coisas estão tudo na gente. Então, a gente não tem o hábito de tirar isso do corpo. Então, o princípio é deixar o corpo funcionar como ele sabe? Tirar esses fatores interferentes. Então, sempre vamos pensar em uma desparasitação, uma desintoxicação, que aí vai entrar metais, vai entrar radiação eletromagnética também, que aí está chegando com tudo, e a gente vê alterações celulares, que é muito bom. A tecnologia ela também permite a gente acompanhar além de biorressonância, né? Equipamentos de biorressonância, que trabalham em cima da ressonância da física mesmo, né? Quando a gente quem entende de música, né? Eu tocava piano, mas não tinha isso, né? Na afinação, chamava afinador e resolvia. Mas tem o diapasão, né? O diapasão, que chama, eu sei que você é músico aí. Hoje chama afinador também, Então, quando ele ressoa na mesma nota, ele vibra. Ele pode não estar tocando na mesma nota, ele vibra também junto. Isso é física, isso é ressonância. E o nosso corpo funciona assim. Qual é o bom das frequências também? Eu posso colocar informação, por exemplo, como você estava falando na água, e se eu tiver ressonância com aquilo, eu vou ter um efeito. Se eu não tiver ressonância com aquilo, eu estou tomando água. É inócuo. Isso é fantástico. Foi perguntado aqui se poderia tratar crianças, Belinha. Aí até a Natasha respondeu aqui que não tem contraindicação para a grande maioria. Existem algumas contraindicações para mulheres grávidas, né, de algum uso, alguma coisa assim, gestante? Olha, as contraindicações comuns são sempre crianças, dependendo do equipamento, crianças muito pequenas, mas se trata criança sim. Um dos equipamentos que a gente coloca frequência na água, isso aí não tem contraindicação para ninguém. Se trata animais com uso veterinário muito forte. Frequência também. É muito legal. Tem uma veterinária fazendo um trabalho fantástico com os animais. E assim, como a gente usa alguns equipamentos que usam eletrônica, é como se fosse um choquinho, sabe? Você recebe a frequência. Sabe aqueles eletrodos? Parece que isso aqui que a fisioterapia usa para aqueles eletrodozinhos, se coloca na fisioterapia e leva aqueles choquinhos, aqueles estímulos. Pronto. É parecido com isso. Então, muitas vezes você recebe a frequência, porque é uma eletroestimulação, né? Existe um equipamento que ajuda nessa desparasitação, nessa desintoxicação, que você coloca os pés na água, é como se fosse um escalda-pés. Só que existe um equipamento que faz esse trabalho de remover, né, para a água essas toxinas, tudo através de processos elétricos, né? Isso é muito bom, porque a gente começa a integrar a bioquímica com a biofísica, sabe? Senão parece que a gente está andando com a perna só. E aí os resultados são muito bons. E às vezes, você não... Né? Às vezes, dependendo da medicação, então, às vezes a medicação causa um efeito colateral, então tem... E isso praticamente não tem. Mas como a gente, já voltando à pergunta de contraindicação, né? Como a gente, às vezes, existem equipamentos que trabalham com essa, uma carga elétrica que você recebe. Então, a gente evita marca-passo, então, paciente com marca-passo, principalmente se forem antigos, né? Mas gestante, porque é a recomendação comum que se faz, mas eu estou no gestante, eu usaria. Crianças, se forem muito pequenas, mas não pelo efeito em si. É porque, como eu falei, né, os estudos ainda são poucos. E sempre quando isso acontece, né, se tiver alguma coisa que a pessoa deu errado, digamos assim, que a pessoa tem algum sintoma, alguma coisa, o problema vai estar aí, né? Sempre podem, né, visualizar dessa forma. Então, a gente tem muita cautela na hora de usar, mas como o princípio é esse, né, da ressonância, praticamente não tem contraindicação, porque se não ressonar,
Se não tiver ressonância, por exemplo, se eu uso uma frequência que tem uma ressonância que é boa para clamídia, sei lá, porque hoje eu estava lendo um artigo sobre clamídia, sobre a clamídia. Se eu não tenho clamídia, eu estou tomando água, sabe? Eu estou fazendo nada. Se eu tenho, ele vai agir sobre a clamídia. Uhum. Então, é fantástico, é muito bom. Outro ponto interessante dessas frequências, né, é delas trabalharem em rompimento de membranas, né, celulares, de parasitas, etc., que é como se matasse o bicho com a própria frequência dele invertida, né? É muito interessante. Isso, é a anulação isso, das ondas, né, de frequência. A gente imagina assim, duas ondas que se anulam e zera, né? Existe uma cientista, quer dizer, ela agora já é falecida, né? A Uda Mas a Clark. doutora Uda Clark. Ela tem um trabalho fantástico mostrando a relação das patologias. Porque o que acontece? Ó, nesse conceito do terreno biológico que a gente estava falando, eles sempre, inclusive, iniciam a aula com essa visualização, porque é muito simples de ver. Imagine que a gente é um aquário, né? Imagina um aquário. Você tem um aquário, você tem água, você tem o oxigênio, você tem o filtro do aquário, você tem as pedrinhas, né? Não sei os termos técnicos que se usa para... A fauna e a flora ali do lugar. É a fauna e a flora do aquário ali. Do ambiente aquático. Não sei se a Andresa está aí, mas se ela tiver, talvez possa ajudar nesse termo técnico aí. Então, não adianta, eu tenho um peixinho que ele está doente dentro do aquário. Aí eu tiro esse peixinho e vou tratar o peixinho. Se a água estiver suja, se o filtro não estiver funcionando, se eu não boto o alimento ali, se tiver com uma proliferação de pH diferente, uma bactéria, de um fungo, o pH alterado, a temperatura não estiver ideal do aquário, adianta eu tratar o peixinho e botar de volta no aquário? Não. Ele vai adoecer novamente, não adianta. Eu preciso visualizar o terreno. Eu, como dentista, eu estava fazendo essa associação. Eu digo, por que eu nunca vi isso? Né? Quando a gente fala de cárie, o que tem que ter? Tem streptococcus, tem até as bactérias que causam cárie. A gente já vai fazer anamnese. Aí, como é que é a sua dieta? Muito açúcar, muito... Existem as condições que são favoráveis para o adoecimento e são desfavoráveis para a saúde. Então, a visão desse terreno biológico, dessa visão integrativa, é você dar para a pessoa tudo que é favorável para que ela fique bem e tirar tudo que é desfavorável. Para que o próprio sistema, por si só, consiga fazer essa renovação, regeneração. Lembrei disso, né? Que a gente está numa fase de mudança, de transição para um planeta de regeneração daqui a 1000 anos, sei lá quantos, mas precisa ser iniciado, né? A limpeza do aquário, vamos dizer assim. Como aconteceu nessa pandemia, algumas percepções de que quando parou a turma de poluir o planeta, deu uma melhorada em tudo, né? Não sei se isso é fato, se não é, mas algumas pessoas perceberam dessa forma. Sistemas de água, de rios, etc., que melhoraram muito. Então, é meio que deixar fluir como é para ser, que o negócio se resolve mais rápido, né? Em vez de parar de atrapalhar com o funcionamento. É tirar os fatores interferentes, né? É deixar funcionar sem atrapalhar o funcionamento normal, né? E o que é interessante? A gente pode, inclusive, colocar frequência de funcionamento normal. Por exemplo, existem as frequências de funcionamento normal de uma célula, de um órgão, entende? Então, você pode estimular esses órgãos através de frequência, porque é a informação, né? O neurônio, quando ele traz a informação para o cérebro, ele está usando uma corrente elétrica e química, neuroquímica também, nas sinapses, né? Mas elétrica, que vai levar uma informação, né? Quando a gente está... Os olhos, a gente está enxergando, a gente não vê as coisas, a gente vê o que a informação... Aqui, nesse momento, né? A gente está com a câmera que capta imagem, transfere dados, via dados, decodifica como imagem novamente. O som que está sendo falado vai como corrente elétrica, né? Pelo fone, chega até aí. Enfim, tem toda essa condição de codificação e decodificação de informação via elétrica e eletrônica. Né? Isso. E o nosso corpo também funciona assim. A nossa mente fala pensamento, né? As pessoas que estudam o pensamento e a corrente de pensamento, né? O pensamento... As correntes mentais. As correntes mentais, né? Quem estuda a neuroplasticidade, porque são coisas que a gente não tinha condições de perceber antes, né? Porque a ciência às vezes não alcançava, a gente não tinha instrumento para essa percepção. Hoje a ciência está chegando com tecnologia e com instrumentação para perceber muitas coisas interessantes, né? Então,
respostas que antes você pensava que o cérebro não era capaz de dar e que ele hoje a gente percebe que dá essa neuroplasticidade, né? Então, assim, a informação... A gente, o próprio organismo, se a gente for pensar, eu estou aqui com a ideia, assim, sempre de colocar, vamos pensar, né? Existe uma renovação celular nossa o tempo todo, do nosso corpo, o tempo todo. E essa renovação celular que acontece, ela é baseada na informação que eu tenho aqui. E se eu puder trabalhar nessa informação que está ali, vamos imaginar que eu tenho uma informação doente, ou uma informação errada. Porque, por exemplo, eu me intoxiquei e agora é o receptor que deveria receber uma determinada Proteína, enzima, alguma coisa no organismo não está recebendo. Ali não está funcionando. Então, eu não vou receber aquela houve uma informação. interferência na informação. E aí aquele processo ele não vai acontecer. Mas se eu consigo passar a informação para essa célula, como funciona, se eu consigo remover isso aí e passar a informação de como é que é para funcionar normalmente, né? Você traz isso para o âmbito de uma empresa, né, que é o ruído na comunicação, muitas vezes. É a mesma coisa, é só trazer para o ambiente energético, mas dentro de uma empresa, se uma informação do chefe, tem muitos trabalhos que são feitos assim, né? O chefe manda uma informação lá em cima, chega na ponta da operação, tudo distorcido, que é o telefone sem fio, né? Porque vai acontecendo um monte de interferência até chegar no final. Então é mais ou menos nessa linha, né? Deixar mais neutro esse caminho, né? Belinha, só a título de informação, a gente tem mais 10 minutinhos, só para se situar aí. Que em 1 hora, mais ou menos, cai a live. Tá bom. Mas... Enfim, então a gente estava falando aí da transmissão de informação correta para a célula. É porque eu estava tentando ler uma pergunta aqui que eu vi que falou sobre autismo. Ah, foi amanhã que perguntou sobre... Ah, tá. Foi, foi aquela questão do autismo, né? Do aspecto discutiu da cura. Nós temos grandes possibilidades, tem muitos casos, tem casos incríveis, assim. A gente, na pós, a gente tem um grupo de estudo, né? Participa de um grupo onde a gente troca informações, a gente troca protocolos. O que eu fico encantada é porque consegue, ou pelo menos tenta, né? Enxergar a pessoa como única, sabe? Identificar em você o que é que está te fazendo mal. Isso é fantástico. E você usar de informação que não é, digamos assim, que é... Dados, né? Frequência e... Dados, assim. Que é inócuo, sabe? Tá. Que não vai te trazer muitos problemas e que vai corrigir aquela informação ali. Eu acho isso incrível, é fantástico, assim, os resultados que a gente vê, é muita coisa interessante, sabe? Essa terapêutica nova, ela vem auxiliar com muita força. A gente procura, quem for de saúde aí, da área de saúde, procurem estudar sobre isso, sobre biofísica. Tem muitos livros que falam disso, né? Tem esses produtos, tem o curso da Nova Ciência no Instituto Fernanda Ben também. O curso, né? Isso, Instituto Fernanda Ben, a Nova Ciência é do Alexandre Távola, né, que é quem faz esses equipamentos, fabrica esses equipamentos aqui no Brasil. Ele é uma sumidade, ele conhece muito, ele ajudou muita gente. Ele se tratou também, e, assim, é incrível. A Fernanda Ben também, que é a esposa dele, que tem um instituto, né, tem uma pós-graduação nessa área também. Então, é muito interessante. Então, eles abordam a questão dos módulos. A gente trata de parasitas, são os estudos metais, porque o que a gente vai ver é que, por exemplo, nos estudos da doutora Uda Clark, que a gente estava conversando antes de dar aquele problema nos vídeos, ela tem pesquisas muito legais, assim, mostrando justamente a associação de metal e o parasita que está associado a determinada doença, por exemplo, sabe? Que ele se alimenta daquele tipo de metal. E quando a gente vai ver, existe muita ressonância. Onde tem metal, tem bicho, sabe? E às vezes, assim, a gente, o que é
que a gente não tem muito conhecimento, não sabe disso, mas se você está muito intoxicado, por exemplo, eu sou dentista, né? A gente usa, às vezes precisa Amálgama. usar material, liga metálica no paciente, né? Hoje até que tá tendo um uso menor, digamos assim, né? Países mais desenvolvidos nem usam mais, mas mesmo assim, bisfenol, sabe, que usa, mesmo existem resinas com bisfenol, tem muito material. A água Solvente. que a gente toma, né? Solvente que a gente lida o tempo todo, maquiagem que tem metais. Então, assim, tem muita doença que está associada a metal e parasita, né? Então, assim, é muito fácil a gente se contaminar no mundo hoje. Então, perfume, maquiagem, Pasta de produtos de dente, né? limpeza, pasta de dente, quase tudo, né? Então, a gente tem que ver os alimentos, às vezes é orgânico, mas aí o orgânico é irrigado com a água que é cheia de trialometano, de cloro, de flúor, né? Então, isso aí vai acumulando. E isso vai causando alterações. Existem muitos desses produtos e dessas substâncias que elas são, por exemplo, temos trialometanos que são xenoestrógenos. O que é um xenoestrógeno? É o que imita um estrógeno. Então, ele é Masculiniza, semelhante, né? ele parece um estrógeno, mas não é. Não, ele é como se fosse o hormônio, mas ele não é o hormônio. Uhum. Então, ele termina entrando onde deveria estar o hormônio, não está. E aí Então, vem a ele se questão da parece. infertilidade, etc., na maioria das mulheres, né? Pode acontecer. Ele causa várias alterações, né? Porque é uma cadeia que não dá para a gente, assim, aprofundar aqui, mas que são fatores interferentes. O que deveria estar, que seria o estrógeno, não está. Tem um xenoestrógeno no lugar, entende? Então, assim, muita intoxicação e tudo. Aí a água que a gente toma já não é boa, aí a água que a gente usa, o chuveiro, aí aquece, aí tem o cobre do chuveiro, e tem, sabe, alumínio das panelas. Então, assim, a gente Não tem saída, né? A é saída é horroroso. desintoxicar, porque Não tem, estamos não tem. contaminados o tempo inteiro. E para a gente, se a gente quiser buscar mais saúde, né, a gente vai ter que começar a olhar para essas coisas, porque elas são cumulativas. Então, chega um ponto que... Um ponto interessante, Belinha, sobre a questão do paradigma também, da mudança de visão de mundo, é que o consumidor, se ele mudar, se ele trouxer consciência para essas coisas, ele começa a não consumir, então vai diminuindo o mercado. É lento, trabalho de formiguinha, tudo, mas vai levar um tempo ainda, então, mas precisa começar, né? A gente precisa olhar, a gente tem uma amiga aqui, que é a Natasha, que faz sabonetes naturais, então ela tenta usar o mínimo possível de produtos químicos, né, que podem estar denegrindo o nosso corpo, o sistema inteiro, e agora fica caro ainda. Por quê? Porque não tem demanda, não tem produto, não tem uso, então fica caro. Termina a pessoa, não, eu não vou comprar porque é caro demais, e termina entrando outros valores e outras prioridades na história, né, que não dá para atender ainda uma demanda. Estava vendo a questão do carro elétrico, né, por exemplo, que desde os anos 80 que tinha carro elétrico, sistema de carro elétrico funcionando, né, e carros produzidos perfeitos, com energia limpa, só que aí por um interesse da indústria petrolífera não foi possível dar andamento com isso, ou que hoje já estamos atrás, né? Então... Tá voltando, né? Mas que bom que a gente está voltando, né? É aquela coisa, por exemplo, a medicina chinesa, a gente falando de coisa, isso não é novo. A medicina tradicional chinesa, ela tem essa visão energética, ela tem essa visão integrativa. E a gente está voltando aos princípios das medicinas ancestrais, né? Disso aí. A medicina aqui, a gente não reconhecia a acupuntura, por exemplo, a homeopatia como práticas médicas, né? E hoje em dia a medicina já reconhece. Por quê? Porque então, eles começaram a ver os efeitos disso, né? E começaram a estudar, querer estudar isso aí, porque estava funcionando. E hoje são reconhecidas, né? Então, tomara que isso cresça, né? A tendência é que realmente... A Auristela perguntou aqui, ela comentou, né? Que bom que não tem efeitos colaterais. Bom, os efeitos colaterais são mínimos. Nada não tem efeito colateral, sempre tem alguma coisa que... Mas é mínimo para a vista do que o bioquímico faz hoje, né? Então, a questão da frequência é que ela vai diretamente... Imagina um parasita que você quer matar, que ele tem uma frequência X. Sei lá, uma hipótese, 232 Hz. Ele tem essa frequência. Então, eu não vou botar um remédio para o corpo inteiro, para o sistema inteiro, um antibiótico para matar no corpo inteiro, algo que só precisa daquela frequência. Então, é interessante a biofísica nesse sentido. Ela vai diretamente, vai mandar uma frequência, que só, a frequência é única, né, daquele parasita. Então, ele manda uma frequência invertida, não vai afetar o resto do corpo.
vai afetar aquele parasita. Agora, a morte do parasita pode mudar o desequilíbrio assim, não tem como não interferir, não afetar no sistema que é único, como você falou no início, né? O aquário está lá o tempo todo, a água mexeu numa coisa, muda outra, é bem interconectado mesmo, né? Então, assim, mas é mínimo, os efeitos colaterais são mínimos, para a vista do que a gente tem hoje no convencional, né? Natasha comentou aqui que leu hoje que estão voltando, quem tem carro elétrico está voltando a usar carro a gasolina. É porque termina ficando inviável, não tem peça, não tem, o povo não quer ajudar, não. Eu não sei o que é que se passa. Sabemos, né? Mas é questão de interesse mesmo. Mas cada vez pessoas mais conscientizadas, a gente está chegando às 9, Beninho. Temos pouco tempo para as considerações finais aí. E depois a gente marca uma outra live para falar de outras coisas, porque o assunto é grande, é extenso, tem muita derivação nele, né? Mas é isso. A gente passou um pouquinho aqui dessa ideia, desse novo paradigma, né? Para trazer uma nova visão para a saúde e focar na saúde, né? Fala. Eu queria deixar duas coisas só para pensar, que a gente, assim, um recado que se esse ficar, para mim eu estou feliz, é que se a gente abrir a mente, muitas vezes a gente percebe que existem possibilidades, né? E o fato da gente não conhecer não significa que não exista, né? Então, assim, abre a mente para conhecer, porque existem coisas novas muito boas chegando, ainda bem, né? Graças a Deus. E é isso, abrir a mente, ver que a energia também, se olhar de forma integrativa, né? Cuidar das pessoas de forma integrativa, olhar para você também, fica essa diquinha também de ver o que é que ele faz bem, o que é que te energiza, o que é que, sabe, aquilo ali te faz bem, vai por Isso aí. ajuda no equilíbrio do terreno biológico, né? Ajuda em tudo. Não tá tudo interligado, né? Então a gente termina chegando nesse ponto aí. E, assim, agradecer. Gente, Acho tem que a alguma pior coisa perguntinha que aí para os é finalmente ficar igual. aqui? Eu gostaria de agradecer também a presença de todos que puderam participar aqui, ficar essa horinha com a gente. A live vai ficar salva, eu coloco no YouTube também, vai ficar aqui no meu perfil, Carneiro Rodrigo J. Quem quiser assistir depois, quem quiser encaminhar para alguém, quiser rever para anotar alguma coisa que não anotou, pegar alguma dica. Que a gente soltou aqui algumas coisas, algumas informações, mas é interessante a pessoa, eita, nunca tinha ouvido falar nisso, pesquisar, né? Ir atrás um pouquinho, ver como é que funciona esse mundo, porque a mente da gente vai expandindo, vai abrindo. Eu, há 3 anos, nunca imaginei que pudesse ver isso, sabe? Então, assim, a gente se conheceu em 2018, né? Belinha acho que nem estava ainda vendo essas coisas, foi um pouquinho depois, foi a partir de 2019. Não foi Então é pouquinho bem depois. recente, gente. Tem muita coisa por aí. Essas coisas que falam que vai chegar, já chegou muita coisa, já tem aí muita coisa. Falta só viabilizar isso, as pessoas acreditarem, comprarem isso no sentido de usar, né, de ir atrás, de investigar e arriscar, porque o novo tem que vir. Né? A gente tem que arriscar no novo. No sentido de como é que eu faço para o novo entrar no velho? Tem que mudar, tem que haver pessoas que aceitem isso de alguma forma, abram mente para isso, investigue, questione, pesquise, veja se vale a pena ou não, né? Para não ficar com preconceitos, tabus, que atrapalham muitas vezes o desenvolvimento humano, de certa forma, né? E do planeta também. Então a gente atingiu um nível de tecnologia muito alto e faltou a parte moral, que inclusive está dentro disso, de não, né, de interesses maiores do que o bem-estar da humanidade impedirem o avanço, né, na saúde, em todas as áreas. Então, assim, a gente tem tecnologia, tem gente capacitada para fazer isso, tem muitas pessoas que podem fazer isso aqui, só que não tem espaço muitas vezes, não tem apoio, então ficam trabalhando com o que tem, né, com o que dá e da forma que dá. Então é isso, gente. Nosso recado para hoje foi esse. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. E é isso, Belinha. Grato por aceitar o convite, né? Vamos a mais. Eu que Fazer lá agradeço. no seu Instagram. Mas o pessoal falou aí no início que você precisa fazer mais lives, trazer esses conhecimentos. Eu sou dos bastidores. Nada. É para aparecer, mulher, também. Tem muita informação aí para ser divulgada. Viu? Então é isso. Acho Eu que não teve agradeço. mais nenhuma pergunta, não. Fernandinha, Live Show, gratidão, Rodrigo e Isabela. Então é isso. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau.